Olá, bom dia. O que temos aí? Ótica. Vamos começar uma parte. Nós estamos estudando ondulatória, ondas, né? Então vimos aí as ondas eletromagnéticas, vimos o som, como ele se propaga, a onda sonora, né? Agora nós vamos ver ótica, então o estudo dos fenômenos luminosos. Então o que nós vamos estudar? Basicamente a luz. Muito bem, então, estudo de ótica, fenômenos ópticos, né? Muito bem. O que é a luz? A luz é uma onda, a luz se propaga, ela é uma onda. Então, que tipo de onda? A luz é uma onda eletromagnética. O que mais que ela é, além de ser onda eletromagnética? Ela é uma onda transversal. O que é eletromagnética? Não precisa de meio para ser. Então, ela se propaga no espaço. A luz, ao contrário do som, que não se propaga no espaço. Então, ela é uma onda eletromagnética. É uma onda transversal. O que é uma onda transversal? Que faz esse tipo de propagação. Ela se desloca nesse sentido e vibra, oscila transversalmente ao sentido de deslocamento, né? Muito bem. E ela ainda também é uma onda tridimensional. O que é uma onda tridimensional? 3D. Se você acende uma luz, ela não vai se propagar. Pode até fazer alguma coisa, tentar direcionar uma luz para um local, mas ela tende a se propagar em todas as direções. Então, um ponto luminoso vai, como se ele ilumina em todas as direções. Então, este é o formato da luz. A onda luminosa, ela é uma onda tridimensional. Como se fosse assim, vamos grosseiramente falar, uma explosão. Como se fosse, você vai inflar um balão. Então, você enche ele, faz esse sentido, é tridimensional. Muito bem. Então, nós vamos ver alguns fundamentos. O que são esses fundamentos? Os fundamentos, nós vamos ver que a luz, além desse conceito inicial que ela é uma onda, né? Os fundamentos é que nós vamos ter assim. Fonte de luz. Então, primeiro, as fontes. Fontes de luz. Muito bem. As fontes de luz. Então, como podem ser essas fontes de luz? Ela pode ser uma fonte de luz primária. O que é uma fonte de luz primária? Aquele corpo que emite a luz própria. O sol, as estrelas, uma lâmpada que você acende, ela emite a luz própria. Então, isso é uma fonte de luz primária. Luz própria. Muito bem. E ela pode ser uma fonte secundária. O que é uma fonte secundária? Uma fonte de luz secundária é aquela fonte que emite uma luz que não é dela, ela está simplesmente fazendo um fenômeno que nós vamos detalhar chamado reflexão. Ela reflete, emite uma luz de outro corpo. A Lua, por exemplo, a Lua não tem luz própria. O que é essa luz da Lua? É a luz do Sol que bate na Lua e é refletida para a Terra. Então, daí nós temos uma fonte. Então, o que faz uma fonte secundária? Não tem luz própria. Então, ela é vamos dizer assim, grosseiramente, um refletor. Ela reflete a luz de outro corpo, né? Então, secundária não tem luz própria. Não luz própria.
Então aí vem os primeiros fundamentos. Então, outros dois conceitos, os dois fundamentos, né, dois conceitos básicos. Os corpos com relação à luz. São duas maneiras com relação à luz. O corpo pode ser luminoso. O corpo luminoso é a fonte primária, a luz própria. O Sol é um corpo luminoso. E o corpo pode ser iluminado, aquele que recebe a luz. Então, o corpo iluminado, aquele que você vê, mas a luz não é própria dele. A luz é de outro corpo. Então, o corpo luminoso é a fonte primária. E o corpo iluminado é a fonte, aquele que recebe luz, então, secundária. Muito bem. Ainda com relação à luz, os corpos podem ter mais outras 3 classificações quanto à permeabilidade da luz, como a luz vai proceder com relação à passagem da luz por esse corpo. Então, talvez permeabilidade não ficou muito bem. Então, vamos dizer, com relação à passagem da luz desse corpo. Então, com relação à passagem, como a luz se comporta no corpo. Vamos fazer diferente aqui. O corpo pode ser 3 formas. Ele pode ser transparente. O que é um corpo transparente? Aquele que permite a passagem total da luz. Um vidro fino, por exemplo, né? Então, ele permite a passagem da luz. O ar, uma lâmina de ar, então, é um transparente, a luz passa totalmente nele. É claro, o corpo não é perfeitamente transparente. O vidro pode ser fino o que for, você sempre vê um reflexozinho de luz dele. Então, a luz passa nele totalmente? Não, mas para efeito de estudo nós consideramos transparente. Se você pegar um vidro e começar a aumentar a espessura dele, ele vai deixar de ser transparente. Daí ele passa a ser translúcido. O que é translúcido? Permite a passagem parcial da luz. Qual? Por exemplo, aqueles vidros que são rajados, vidro canelado, vidro jateado, que fica fosco, assim, você vê a luz do outro lado, vê a iluminação, mas não distingue nada do outro lado. Janela de banheiro, por exemplo, assim, box, alguma coisa desse tipo, é corpo translúcido, permite ter passagem parcial da luz. E corpos opacos. Então, opaco, ele é um corpo que não permite. Então, passagem total da luz. Passagem parcial. Se a gente está falando da luz, só pode ser da luz. O transparente permite a passagem total. Tem o transparente perfeito? Não, mas nós vamos aqui. Quando fizer a faculdade de física, daí lá você vai ver outros mais aprofundados. Translúcido, passagem parcial. E opaco não permite a passagem da luz. Muito tranquilo aí, não? Então já vamos ver mais algumas coisas. Ainda dentro dos fundamentos, vamos ver agora qual é a diferença de um ponto luminoso e o corpo luminoso. Então, o corpo luminoso é aquele que você vê uma dimensão nele. Ele tem uma dimensão, um tamanho perceptível. Você tem uma lâmpada daquelas lâmpadas compridas, fosforescentes, então você tem um corpo luminoso. Mas essa posição é relativa.
Então, isso aqui é o chamado posição. Como assim relativa? Depende da distância do observador. Por exemplo, as estrelas são muito grandes. Uma estrela que você vê apenas um pontinho luminoso. Então, por isso que é uma posição relativa. Você não vê a dimensão da espelho, só vê aquele ponto luminoso emitindo a sua luz. Então, ponto e corpo é uma posição relativa. Mesma coisa que nós temos, né? De fonte pontual. O que é? É um ponto, é uma fonte que é um ponto. Então, depende da distância, essa fonte pode ser. Então, eu tenho aí uma lâmpada dessa fosforo, tem 1,5 m. Uma lâmpada tem tamanho do quadro. Se você ficar a 100 metros dessa lâmpada, 200 metros, você vai ver um ponto luminoso. Então, vai ver uma fonte pontual. É a mesma coisa, depende da distância, também chamado de fonte extensa. Então, uma fonte grande, né? Extensa. Muito bem. Então, aí tem corpo, ponto, fonte, como elas podem aparecer. Então, vimos aí os princípios do estudo da ótica, né? Vamos já ver mais alguns fundamentos e depois, na sequência, entramos propriamente no desenvolvimento do conteúdo.